Bem-vindos a mais um vídeo. Eu vi um vídeo, na verdade é um react a um vídeo de um youtuber brasileiro que mora no Japão, chamado Bakajin, em que ele trata sobre o problema dos idosos que pouco a pouco vão preenchendo as prisões japonesas. Por um motivo um tanto peculiar, é um fenômeno praticamente, aliás, talvez tenha na Europa, mas eu nunca vi noticiário de outros países a respeito disso. Mas é algo mais, parece ser mais próprio do Japão. Justamente porque o fato do Japão ser um dos países mais idosos do mundo e, consequentemente, o sistema previdenciário de lá já está colapsando, porque a aposentadoria mal dá para comer, aí muitos idosos acabam cometendo pequenos crimes deliberadamente para serem presos, tá? Porque eles querem ir para a cadeia. Justamente porque lá na cadeia eles vão ter um lugar mais confortável, vão, digamos assim, ter 3 refeições ao dia e coisas que tais, né? E, e o Bakajin, ele, ao refletir sobre esse assunto, ele praticamente joga a culpa, adivinha no quê? No mercado. Porque, segundo ele, essa reflexão, aliás, esse sistema, basicamente faz com que as pessoas idosas não consigam produzir, o que faz elas perderem a sua dignidade e acabam tendo que recorrer a isso. E o Estado não dá muito amparo, mesmo sendo o Estado de bem-estar social, blá blá blá, blá blá blá. E ele não percebe a raiz do problema. E o problema do Japão é o que eu sempre coloquei em diversos vídeos meus, em muitos vídeos meus. É um assunto que é um tanto caro para mim já, porque me fez acordar para o problema da democracia, do estado de bem-estar social. De que problema estamos falando? Estão falando de um sistema que, ao distorcer a preferência de prol das pessoas, não cria incentivo para as pessoas empreenderem, não cria incentivo para as pessoas pouparem, apesar da população japonesa ser muito poupadora, mas poderia ser maior, mais, e consequentemente, tá, a falta de incentivo para ter mais filhos. Como que incentivo os japoneses têm para ter filhos se eles têm que pagar muitos impostos, menos do que no Brasil, claro, mas ainda tem que pagar muitos impostos. Ainda por cima tem que pagar uma aposentadoria que eles não sabem se vão receber. Qual é o incentivo? Não tem. Antigamente era comum as pessoas terem muitos filhos, justamente porque, primeiro, o filho é um dom de Deus, é um dom que ninguém merece. Segundo, os filhos também, além de serem dom de Deus, tá? Já que na geração do filho o homem participa praticamente da criação, como também são úteis. Tem uma questão que, claro, dentro da nossa perspectiva católica é secundária, porque primeiro temos que ver os filhos como um dom, uma bênção de Deus, mas também, de forma secundária, tem a parte utilitária. Justamente porque quantos mais filhos, mais os pais também vão ter amparo. E isso ninguém vai negar. Tá?
Porque a questão de amparo aos idosos é antes uma questão familiar. O problema é que quando se institui o estado de bem-estar social, o que acontece é que a responsabilidade que antes era da família passou a ser do próprio Estado. Resultado, os casais vão pensar, bem, para que eu vou fazer uma multidão de filhos, já que estamos num período revolucionário em que ninguém mais acredita na transcendência? Tá? Então, a questão do dom de Deus já foi eliminado. Agora, se o Estado vai me dar aposentadoria, vai me dar seguro-desemprego, em certas situações vai me dar amparo antes mesmo da aposentadoria, então para que eu vou querer fazer uma multidão de filhos? Então, a gente vai fazer um ou dois, isso se fizer, tá? E aí a gente vai buscar viver do Estado. Viver uma aposentadoria tranquila e vida que segue. Isso é evidente. O Japão, ele está padecendo justamente isso e, adivinhe só, no Brasil isso vai acontecer e vai acontecer de maneira pior. Porque por hora, o Japão pode empurrar o problema com a barriga. É um país que tem muito capital, as pessoas poupam muito lá. Então, o problema lá ainda pode ser empurrado com a barriga, ainda pode ser um pouco mitigado, mas o fato é que o colapso é inescapável, tá? É inescapável. Mas o Japão tem capital suficiente para empurrar o problema com a barriga. Diferente do Brasil. Primeiro, porque no Brasil crimes não é próprio de idosos. Pessoas praticamente fazem com qualquer idade aí. E não estamos falando de pequenos furtos para serem presos, né? Estamos falando de coisas como latrocínio, etc. No entanto, o Brasil ele não tem a mesma quantidade de capital que o Japão. O Brasil não tem as empresas que o Japão tem. A população brasileira não poupa como a população japonesa poupa. E o real não tem a estabilidade que o iene, ainda que seja uma moeda fraca, tem. O iene é uma moeda fraca? É. Mas pelo menos é estável. Tá? É muito estável. Os preços não oscilam no Japão como oscila no Brasil. No Brasil você não sabe quanto você vai pagar no saco de pães quando for pra padaria. Porque um dia é um preço, outro dia é outro preço. Então, não se enganem. O Brasil vai enfrentar um problema, tá? De uma forma muito pior do que o Japão está enfrentando. A aposentadoria japonesa, ela de fato não dá para quase nada. Tá? O que os idosos recebem de aposentadoria é algo tipo menos de um quinto de um salário médio de lá. É uma aposentadoria muito baixa que reflete o problema do envelhecimento japonês e também escancara, joga na nossa cara essa pirâmide maldita que é a Previdência Social. Numa população em que 30% é idosa, como é que se sustenta a Previdência? E quando tiver mais idosos que contribuintes, como é que vai ficar? Então, meus amigos, não devemos nos iludir
com a questão da Previdência. Se você está pagando o INSS agora, podem colocar na sua cabeça. Ou você não vai receber absolutamente nada, ou você vai ficar desamparado, que nem os idosos do Japão. O Bacardí não percebe esse problema. O Estado que ele defende, tá? O Estado socialista que ele defende é quem está causando essa miséria. É o que está forçando os idosos a abrirem mão da sua dignidade e cometendo os pequenos furtos para poder comer na cadeia. Para poder comer. E tenha certeza que a coisa vai piorar. Pode trocar de político à vontade, pode colocar um de direita, pode colocar um de esquerda. Quando o assunto é de previdência social, não tem político que vá resolver o problema. Se aparecer algum político aí, seja aqui no Brasil, seja no Japão, seja onde for, que promete fazer uma reforma da Previdência que vai solucionar o problema, podem colocar esse homem como um mentiroso, como um patife, como um fraudador. Pode colocar isso. Nenhum político no mundo vai resolver o problema da Previdência Social. Nenhum. Nem o Milei, tá? Que tem uma retórica mais radical, mas é socialista igual como os outros. Nem o Milei vai receber o problema aí. Ninguém vai. Tá? E é curioso que nenhum político tem coragem de abordar sobre esse problema de uma maneira que não vá mentir. Eu digo mais, meus amigos, nem a previdência privada vai resolver o problema. Ou alguém acha que a previdência privada dentro do modelo de Estado que nós estamos, vai funcionar a longo prazo. Tenho certeza que não vai também. Vai tudo colapsar, tá? Sim, a minha perspectiva para o futuro, quando o assunto é política e economia, é apocalíptico, tá? É colapso da Previdência, é colapso da moeda fiduciária, vai tudo por água abaixo, tá? É o castelo de cartas do estatista e do socialista vai colapsar. E todo mundo vai sair perdendo. Eu vou sair perdendo, você vai sair perdendo, todo mundo vai sair perdendo. Menos, claro, os banqueiros políticos, porque eles vão dar o seu jeito de se sustentarem. Enquanto que a população vai passar fome, vai enfrentar graves problemas, vai ficar desamparada, inclusive até por um certo castigo, por confiar a sua velhice, a sua vida, para mãos de burocratas que não enfrentam tais problemas. Não confie em político nenhum. Tá? Não confie em político nenhum. Se alguém é político, já o tenha por um criminoso, já tenha por um bandido, por um explorador, tá? Por um déspota, por alguém que quer viver às nossas custas. É o que tem para dizer. Fique com Deus e até um próximo vídeo.